Eu me lembro de um poema de Camões que ele fala de um jeito muito bonito, acho eu, né, do dom, quando ele fala assim, e tudo quanto eu tenho é tudo vosso, e o proveito disso eu só o levo, porque é tamanha a graça de ofertar-vos aquilo quanto eu tenho e quanto eu posso, que quanto mais vos dou, eu mais vos devo. Bom, eu nasci numa cidadezinha do interior de Minas, bem pequenininha, que se chamava Vila Bela do Turvo. Turvo em questão é um riozinho de águas escuras, mas cristalinas. É o tipo de alga e de vegetação, depois que dá isso. Que fica na Serra da Mantiqueira, então uma região de montanha com isso. E nós somos 6 irmãos. E, de alguma forma, bom, isso era uma vida muito em contato com a natureza, mesmo porque meu pai era agrônomo, e, em especial ele mexia com laticínios, com desenvolvimento de queijo, leite, tudo isso. Qualidade disso, novas formas de produzir esses materiais no interior de Minas. Portanto, eu vivi isso muito, muito de perto. Mas a descoberta mesmo de que existia ciência, científica, eu tive em Belo Horizonte, foi para onde a gente se mudou mais tarde. E em Belo Horizonte eu fiz o colégio. E foi uma aventura extraordinária, porque era uma efervescência, as questões todas em jogo, em debate. Em todos os aspectos a gente era levado um pouco a uma postura indagadora, uma postura de pesquisa. Por exemplo, em história, nós tínhamos história do Brasil, história universal, então história universal, aqueles anos eram os anos em que Sartre, Simone de Beauvoir estavam propondo o que se chamou o existencialismo. Então, o que era história universal? A gente ia discutir existencialismo. O que a gente tinha que fazer? Ler o existencialismo, organizar uma turma que era a favor, uma que era contra, uma que achava que não sei o que e tal, e a gente debatia isso, né? Em geografia acontecia coisa parecida. Foi uma época que o Brasil houve uma ruptura de relações diplomáticas e comerciais do Brasil com a União Soviética, e também a gente teve que organizar um tribunal, sabe, onde parte do grupo advogava o reatamento, parte advogava a manutenção disso, e havia uma parte conciliadora com as soluções alternativas e tal. Então, o que caracterizava o estadual é que tudo estava em debate. Nada estava pronto. Se uma história está sendo feita, vamos debatê-la. A cultura está sendo construída, vamos debatê-la. Para o menino isso foi um privilégio, né? E, obviamente, no curso científico se valorizava muito o estudo da matemática, das ciências, da física, da química e da matemática. Naquela época, ainda no Brasil não estava consolidada a oferta dos cursos como a gente tem hoje, né, que você pode fazer química, pode fazer matemática, pode fazer tudo isso. Então era um pouco natural naquela época que quem se sentia atraído por essas disciplinas escolhia engenharia. Eu me lembro quando Gilles Lejeune, que é um pesquisador francês, ganhou o prêmio Nobel da Física. E aí eu fui parabenizá-lo, ele tinha sido meu professor, né? Eu muito feliz com outros alunos dele, e eu falei, mas professor, por que é mesmo que o senhor está ganhando esse prêmio? Ele falou, olha, porque ninguém até hoje entendeu como é que se formam as bolinhas do champanhe. Eu trabalho com materiais, com a ciência e engenharia de materiais, e hoje tenho estado muito envolvido também com a administração de ciência e tecnologia. Uma contribuição que a gente também tem que dar para experiência maior, né? Ajudar a construir o sistema. Mas na parte de engenharia de materiais, ela tem, como vários outros campos, uma situação que eu acho fascinante. É que você é convidado ao mesmo tempo a desenvolver um trabalho de compreensão dos fenômenos, de realização de teoria, de produção de teoria e de realização de objetos práticos. Por exemplo, um dos materiais com que eu trabalhei, com alguns alunos, alguns colegas, ele, ao mesmo tempo, ele representa uma contribuição para o entendimento das soluções complexas, quando você mistura elementos muito diferentes
e a reação desse conjunto vai ser diferente da reação de cada elemento separado, vai dar uma coisa nova, né? Então a gente tem um trabalho teórico interessante a esse respeito, e ao mesmo tempo isso gerou, por exemplo, uma chapa que hoje está presente em todos os automóveis brasileiros. Porque é uma linha dos chamados materiais inteligentes. Às vezes a gente usa a expressão dos americanos smart materials, mas só para marketing mesmo, sabe? Porque falou em inglês assim fica mais chique, né? Smart materials, mas são materiais inteligentes, materiais espertos. Eles são capazes de, eles são sensíveis à informação que eles recebem do ambiente e se comportam em função disso, se organizam internamente, se comportam assim. Então, no caso dessa chapa, por exemplo, é uma chapa que ela é muito macia no momento em que ela é fabricada. Você entrega isso para o produtor, ele faz, por exemplo, um automóvel com um desenho caprichoso, um paralama mais complicado, uma porta mais artística. Ele faz uma coisa. Depois que está prontinho, uma peça endurece. Com isso, você pode trabalhar com materiais mais finos, chapas bem mais finas, e que terão uma resistência maior do que as chapas usuais utilizadas para isso. Por razões de marketing, chama-se bake hardenable, é um material que é endurecível no forno. Sabe? Ele é fabricado hoje em 3 nuances, chamado BH1, BH2, BH3, com níveis diferentes de resistência, né? Mas todas elas têm esse tipo de comportamento. Né? Uma coisa também fascinante, eu trabalhei muito com materiais com memória. Eles são capazes de se lembrar de como é que eles eram em certas circunstâncias e voltar a ter a forma que eles tinham naquela época. Então, essa liga com memória, em realidade, a gente começou a trabalhar porque a gente pensava em utilizá-la como motor, sabe? E é uma aplicação para provavelmente a gente vai, em algum momento vai conseguir utilizá-la como motor. Mas acontece que os problemas não estão resolvidos, todos eles. Porque um motor é alguma coisa que, ao mudar de forma, ao fazer isso, ele puxa, levanta um peso, desce um peso, ou comprime um gás, ele vai fazer esse tipo de movimento. É o que faz o motor do automóvel, outro motor. Então, no futuro ele pode fazer isso. Mas a primeira aplicação que nos surpreendeu, porque foi um empresário que nos sugeriu quando a gente estava discutindo isso, e a gente desenvolveu com ele então, foi essa aplicação de um sistema que liga e desliga a iluminação pública. Ele é sensível à luminosidade do ambiente. Então, se o ambiente está muito luminoso, o sistema fica tranquilo. Se ele começa a escurecer, ou porque o dia vai terminando, ou porque uma nuvem negra cobriu o horizonte, ou porque começou a chover, ele reage a pouca luz, liga os circuitos e vai iluminando a cidade em função da necessidade, né, desse escuro. Isso é uma coisa legal porque você não desperdiça energia, né? E também você não deixa de ter o bem. Se é preciso iluminar, ele ilumina de um tanto necessário, né? E se passou isso, ele desliga e a gente volta a trabalhar com a luz natural. Porque eu acho interessante só que a gente já tem uma gama de produtos desenvolvidos no Brasil, né, que não tem tanta visibilidade. Né? Mas a gente já faz muita coisa nova aqui que o mundo não tinha feito antes. Né? Então, o universo das coisas que a gente não sabe é muito grande. E toda curiosidade é legítima para isso. Né?